Você sabia que James Rodrigues ainda não voltou a treinar pelo São Paulo? O vídeo de hoje do canal da Nicola traz mais detalhes sobre o retorno do colombiano ao tricolor. Contar sobre James Rodrigues. O meia colombiano, que é alvo de todas as polêmicas envolvendo o tricolor, se reapresenta ao São Paulo somente para o treino dessa sexta-feira. Detalhe importante, a seleção colombiana jogou na terça. E vários atletas que disputaram eliminatórias e amistosos pelo mundo já se apresentaram. Eliminatórias não existiram, né? Foram só jogos amistosos. Por exemplo, no São Paulo, o Ferrarese, que estava com a seleção venezuelana, o Rafael e o Pablo Maia com a seleção brasileira já se apresentaram, inclusive treinaram. O próprio Richard Rios, colombiano, que esteve nos amistosos com o James Rodrigues, diante da Espanha e da Romênia, já treinou na quarta-feira com o Palmeiras e está à disposição do Abel Ferreira para o jogo dessa quinta. Já o James desembarca nas próximas horas em São Paulo e vai se reapresentar ao tricolor somente nessa sexta-feira, mais dias perdidos de treino e a convicção de que certamente ele não será titular na estreia do São Paulo na próxima semana contra o Talleres na Argentina. A grande dúvida é se o James terá alguns minutos para jogar na competição sul-americana. Vale a lembrança de que na seleção colombiana, nos dois amistosos, ele entra na volta do intervalo contra a Espanha, tem participação importante na vitória por 1-0. Já diante da Romênia, ele é titular e atua por 73 minutos. Desde que o Carpini foi contratado, ele nunca colocou o James como titular e nunca voltou de um intervalo com o James em campo. O James sempre teve muito menos minutos para jogar. Cenário bastante ruim, clima péssimo entre comissão técnica e jogador, atleta que costuma se dedicar pouco, aparece e fica pouco tempo no centro de treinamento, havia pedido para ir embora no começo do ano, enfim, esse caos total. Só para arrematar sobre o São Paulo, uma curiosidade, o Tricolor já enviou a lista de inscritos para a Libertadores da América, o prazo se encerra nessa sexta-feira com 50 nomes, dos 50, 14 integram as categorias de base. Confesso que eu não conheço a maioria deles, os que mais me chamaram a atenção, Rian Francisco e Igor Felisberto. E o São Paulo só pensa naquilo, Libertadores. Contagem regressiva, falta exatamente uma semana para a reestreia do tricolor paulista na Libertadores da América. O São Paulo está de volta à competição depois de 2 anos fora. E nada melhor do que se preparar para a Liberta do que poder contar com o elenco completo. Nesta quarta-feira retornaram Bobadilla e Arboleda. Os dois estavam representando as seleções do Paraguai e do Equador, respectivamente. A quarta-feira no CT da Barra Funda foi de atividades físicas no período da manhã, bem no comecinho, e logo na sequência, trabalhos técnicos variados comandados pelo técnico Thiago Carpini. Aliás, o treinador tem mais boas notícias na quinta-feira, quando mais jogadores devem voltar depois de defender as suas seleções na data FIFA. A começar pelo Brasil, Rafael e Pablo Maia devem retornar, o Ferrarese, que representou a seleção venezuelana, e por fim ele, James Rodrigues, que vestiu a camisa da seleção da Colômbia mais uma vez, inclusive sendo destaque nesta data FIFA. Ele deve retornar e o perfil oficial da Libertadores da América aproveitou esta quarta-feira para valorizar a participação de James Rodrigues na Libertadores 2024. Lembrando que ele volta a disputar a competição depois de 14 anos. O James, na coletiva de apresentação, disse que disputar a Libertadores da América foi um dos fatores que o impulsionou a fechar contrato com o São Paulo. Vamos relembrar. Foram muitos fatores. O clube é muito grande, todo mundo sabe. Eu gosto também de ganhar títulos, então é perfeito, né? Estou feliz também. Eu falei com o Rafa 4 dias seguidos, então foi um fator muito importante para poder vir para cá. Então, estou muito feliz por isso. Muita coisa mudou depois de 7 meses, né? Desde essa apresentação, o James já foi destaque, já teve algum problema ali interno, não quis viajar, pediu para sair, depois decidiu ficar. Recentemente, outro burburinho, quando não quis bater pênalti nas quartas de final do Campeonato Paulista deste ano
contra o Novo Horizontino. E agora, nesta data FIFA, mais uma polêmica, já que depois do duelo entre Colômbia e Espanha, o Rames sugeriu a possibilidade, o desejo de voltar a jogar no futebol espanhol, onde ele teve muito sucesso no Real Madrid. Não dá para dizer se foi mais uma novela, mais um capítulo desta novela de Rames Rodrigues no São Paulo, ou se foram apenas palavras ao vento. Fato é que o time de Thiago Carpini não tem de se preocupar com isso agora, tem que focar, afinal de contas, uma semana para a reestreia do tricolor paulista na competição que é queridinha dos São Paulinos, a Libertadores da América. O São Paulo estreia na edição 2024 no próximo dia 4, semana que vem, contra o Tajeres. Pato vai contar pra gente informações do seu tricolor paulista. Vamos lá, Dedê. Caio, contigo. Que passada. Fala, Renata. Um abraço a você, aos amigos que nos acompanham no Jogo Aberto. O São Paulo tem um total de 17 dias entre a eliminação do Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino e a estreia na Copa Libertadores da América contra o Tajeres de Córdoba, lá na Argentina, na próxima quinta-feira. Falta pouco, então, para o São Paulo estrear num torneio que a torcida tanto gosta e tanto tem saudade. E evidentemente que o São Paulo não sentiu, por conta dessa ausência de jogos, a falta dos jogadores convocados na data FIFA para os amistosos internacionais. E foram muitos. 6 atletas no total. O Arboleda e o Bobadilha já trabalharam ontem no CT da Barra Funda e já estão de volta. Agora, o São Paulo quer contar com a volta dos outros convocados. Rafael e Pablo Maia, o Pablo inclusive que atuou contra a Inglaterra pela seleção brasileira, e o Ferrarese e o Rames Rodrigues. O Rames, aliás, que se torna um mistério deste São Paulo, afinal, atuou pouco no mês de março, pouco mais de um tempo no total, somados os 3 jogos que esteve em campo neste retorno ao São Paulo, mas é peça fundamental da seleção colombiana. Atuou por meio tempo, por um tempo inteiro, na verdade, contra a Espanha, inclusive iniciando jogada de gol, e 73 minutos contra a Romênia na vitória da Colômbia. Portanto, fisicamente, é a prova de que o Rames Rodrigues está bem e tem condições de jogo. Resta entender se ele vai ter mais oportunidades com o técnico Thiago Carpini entre os titulares, esta que é, inclusive, uma solicitação da torcida. Tá certo, Renata? A gente vai ficar ligado em tudo o que acontece no São Paulo e volta com mais novidades. Um abraço a você. Um abraço para você também, Caio Capato, que trouxe a situação do Rames Rodrigues. Aliás, será, Denilson Show, que finalmente o Thiago Carpini vai colocar o Rames como titular no São Paulo? Loirão, eu acho que ainda não. Eu acho que o Rames Rodrigues, óbvio que na seleção da Colômbia, principalmente, ele tem o privilégio, ele conquistou isso é um mérito do Rames Rodrigues, mas no clube, aí você tem esse tempo muito curto, né, de preparação, mesmo sendo 2 jogos, tem um tempo muito curto de preparação para, enfim, jogar na seleção. O clube é diferente, né? Antes dele se apresentar, por exemplo, teve uma semana cheia e parece que ele treinou muito pouco no São Paulo durante essa semana cheia. Eu acho que ele precisa ter um pouquinho mais, é só um olhar de fora, tá? Um pouquinho mais de comprometimento, de dedicação ali no São Paulo. Eu acho que com o tempo, o Carpini enxergando isso, por que não dar a oportunidade dele ser titular no São Paulo? Qualidade ele tem, ele já demonstrou isso. Eu jogaria a responsabilidade para ele, até porque a torcida tá cobrando, tá pedindo, ele tem qualidade pelo que ele demonstra, jogando principalmente pela seleção da Colômbia. Joga a responsabilidade nele, ele vai dizer no campo se merece ser titular ou não. Agora, se ele não começar como titular 1, 2, 3 vezes, também não dá para cobrar nada. Exato. Eu concordo muito com você. Talento ele tem, qualidade ele tem, um cara que tem uma visão de jogo diferente. Eu acho que com o tempo ele vai acabar ganhando essa posição titular no São Paulo. Boa.